A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, eu desejo que para a honra e para a glória do Senhor Jesus, você esteja muito bem. Eu sei que já é um finalzinho de domingo, acabou o fim de semana, mas iniciaremos uma semana abençoada, cheia da presença de Deus e com muitas novidades da parte do Senhor, amém? Recebe isso daí que eu já comecei o vídeo profetizando. Eu quero muito que você venha comigo para o livro de 1 Samuel, capítulo 18, versículo 7 até o 9. Dizia assim: E as mulheres, tangendo, respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos. E disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, o que lhe falta, senão só o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Todos os vídeos que eu vou fazer, eu sempre coloco algo sobre isso, que é a questão da perseguição contra quem tem promessa de Deus. Parece assim que se não tiver essa perseguição, não se confirma a promessa de Deus. Porque em toda a Bíblia fala sobre a perseguição, sobre aqueles que são ungidos, separados, escolhidos por Deus para fazer a obra, para fazer a vontade de Deus. Eu não sei como é por aí, mas por aqui não é diferente. É normal hoje em dia as pessoas se levantarem por pequenas coisas, coisas que não mereciam dar atenção, coisas que não mereciam tanta importância, coisas que na verdade não é nenhum erro, nenhum problema, nenhum pecado ou até mesmo nenhum defeito. É algo que incomoda, é algo que faz parte de você, que é de Deus para a tua vida. Davi era assim. Davi, no texto em si, ele fala que Davi era carismático, Davi era bem quisto, Davi era bem visto, Davi era bem recebido pela sociedade daquela época. Mesmo sendo ainda um menino pouco preparado, que não fazia parte desde o seu nascimento daquele tipo de situação, daquele tipo de sociedade. Então Davi agora é ungido, colocado como um guerreiro à frente de algumas batalhas, claro que com uma intenção duvidosa da parte de Saul, mas estava à frente cumprindo aquilo que Deus havia determinado sobre a vida dele. Mas, irmã Mari, por que Saul se indignou tanto por causa de uma simples palavra, por causa de uma simples frase, sendo que os dois foram para a guerra e os dois trouxeram a vitória para o povo de Israel? A semente da inveja. A semente da inveja, ela faz crescer no ser humano algo que não consegue se enxergar as suas próprias qualidades, não consegue ver em si as suas próprias qualidades, mas critica o que tem no outro. Porque tudo que o outro fizer, nada pode ser tão bom quanto, né? Também a outra questão, como ele colocou aqui: o que lhe falta senão o reino? O medo de perder a sua posição no reinado. Quantos aqui não têm medo de perder a sua posição, o seu ministério dentro da igreja? E por isso se levanta, persegue, calunia, faz milhares de coisas aí que não são aprovadas por Deus? Suspeitam, levantam calúnias contra o irmão, simplesmente pelo medo de perder uma posição, de perder um cargo dentro da igreja, no trabalho, na família. Não é assim que funciona? Eu já passei muito por isso e eu posso dizer com propriedade que a inveja pode sim destruir a vida de alguém. A inveja pode sim destruir os caminhos, os sonhos e os projetos de alguém. Primeiro porque cansa você ficar sempre na posição. Eu olho para a história de Davi, eu fico imaginando os ataques de Saul e ele sempre na mesma posição,
na posição de fidelidade, lealdade, numa posição de honraria a Deus, coisas que hoje muitos não sabem, não conhecem, não têm noção do que é. Quem dirá o temor a Deus? Não é assim? Não é assim? Eu tenho certeza que você já passou por algum tipo de perseguição. E eu tenho certeza que o motivo não é pelo que você tinha. Porque ter qualquer um pode ter. Mas é por quem você é em Deus. Por quem Deus te formou. Por quem Deus fez de você. Nas coisas que Deus te habilitou. Se eu estiver errada, pode comentar aqui. Eu vou ter o prazer de tirar esse vídeo do ar. De tirar esse vídeo das minhas redes sociais. E o mais incrível nos versículos seguintes, no capítulo seguinte, é que Mical, filha de Saul, se apaixona por Davi e acaba pegando junto dela essa guerra contra o pai. Acaba protegendo Davi. Ou seja, Saul era servido por Davi. Saul tinha alguém leal do seu lado. Saul tinha alguém que jamais o trairia, jamais levantaria uma lança contra ele. E por que pessoas à nossa volta se levantam contra mim, contra você, cristão? Mulher de Deus, homem valoroso. E você e eu continuamos ali, servindo na mesma posição, no mesmo direcionamento de caráter que provém da parte de Deus para mim e para você. Só que o pior é que Saul não era um inimigo declarado. Ele não era um inimigo declarado. Havia muita coisa que envolvia aquela situação, aquele ambiente. Assim também é dentro da igreja. Assim também é dentro da igreja. Muitos vão, te abraçam, a paz do Senhor. E quando você vira as costas, é só Deus para ter misericórdia. É só Deus para dizer, olha, eu estou cuidando, eu estou zelando, eu não vou deixar fazer, eu não vou deixar falar. Irmãos, quantas vezes de se levantar um profeta de Deus e justificar a tua causa? Muitas vezes, eu tenho certeza que muitas vezes. Faziam parte da mesma família a partir do momento que Davi se casou com Mical. Poderiam ser unidos, poderiam trabalhar com o mesmo propósito, poderiam cuidar-se um do outro, mas não. O simples fato de se sentir diminuído, o simples fato de não se sentir na mesma igualdade que o outro, acaba prejudicando. Como se o outro tivesse a intenção de destruir o seu casamento, o seu ministério, a sua família, o seu trabalho. Não é assim? Eu tenho certeza que é assim que funciona. Só que o melhor de Davi é que o foco dele não estava no que Saul fazia. O foco de Davi estava em Deus. A coluna, as estruturas espirituais de Davi estavam cingidas com Deus. Tem coisas que o teu inimigo vai fazer que você não vai nem perceber, porque o teu foco é Deus. O teu foco é agradar o coração de Deus. E você não vai perceber. Incrivelmente você não vai perceber. Mas Deus também não oculta absolutamente nada em oculto e começa a te revelar quem de fato é seu amigo, seu parceiro, seu irmão, seu companheiro, sua família e quem de fato você precisa se afastar. Existem pessoas que não podem fazer parte da tua vida, que até passaram pela tua vida, mas que não vão ficar. Existem pessoas que Deus vai fixar na tua vida, que vai criar raiz com você, mas que para isso vão ter que caminhar no mesmo propósito, no mesmo caminho, com o mesmo foco. O mais engraçado, o mais encantador da história de Davi é que ele não perdeu a sua essência. De forma alguma mostra Davi buscando formas para prejudicar Saul, para tirar a vida de Saul. Davi ele se manteve com a mesma essência, com o mesmo jeito, com o mesmo caráter, mas ele aproveitou cada oportunidade
cada afronta, cada calúnia, cada levante, cada suspeita, para aprender e para ser direcionado por Deus até chegar no seu reinado. No seu reinado. As estratégias de Saul são completamente diferentes das estratégias de Davi. Davi buscava Deus. Saul, na sua soberba, Saul, na sua impiedade, Saul, na sua inveja, buscava bruxarias, espiritismo, adivinhações. Bastava um não de Deus que Saul se rebelava contra Deus. Porque toda consulta que não vem de Deus, que não é direcionada a Deus, é a mesma coisa que uma rebelião contra Deus. Seria muito mais fácil, tranquilo, se diante das nossas atribulações, dificuldades, problemas, levantes, nós dobrássemos o nosso joelho e com sabedoria perguntássemos a Deus: é para minha vida? É de ti para minha vida? Posso, Deus, alicerçar-me aqui com esta pessoa? Fala comigo, Senhor. Eu preciso saber se veio de ti ou se veio do inimigo. Eu tenho certeza que Deus não deixa nenhum dos seus filhos sem resposta, não deixa nenhum dos seus filhos no engano. Porque a maioria das pessoas que tentam acabar, matar o seu ministério, Saul tentou matar Davi com as 2 lanças. Mas hoje pode ser que não estejam tentando tirar a sua vida física, mas estão tentando tirar o seu ministério. Estão tentando tirar você da onde Deus colocou. Estão tentando acabar com os projetos que você tem dobrado os teus joelhos para orar, sem saber se é ou não de Deus. Simplesmente para agradar as próprias expectativas, para agradar aquilo que ele acha certo e não a vontade de Deus. Irmãos, eu já tive que fazer coisas que eu não gostaria e que se fosse pela irmã Marisa ela não faria, mas que Deus tocou tão forte no meu coração, Deus usou pessoas para falar comigo, que automaticamente a vontade de Deus se tornou a minha vontade. Assim também como eu já fui desobediente, de Deus me dar uma direção, falar comigo e eu por teimosia, orgulho, não fazer e pagar o preço por isso. Mas a questão principal que eu quero colocar aqui é que toda semente de inveja, levante, que toda semente contrária aos projetos de Deus para a sua vida e para a vida de quem planta isso, porque quem planta também colhe. Quem planta, colhe, é que caia por terra. Em nome de Jesus Cristo, eu profetizo sobre a tua vida que tudo aquilo que vem do diabo para te atrapalhar, para te entristecer, para te tirar do caminho, para diminuir a tua fé, para diminuir a tua frequência, a tua conexão com Deus, vai cair por terra agora. Porque não há poder na mão do homem que possa tirar a vida dos sonhos dos filhos ungidos, separados de Deus. É para isso que hoje você tem acesso direto ao Pai. Você tem acesso direto ao Espírito Santo. É por isso que hoje o teu acesso ao nosso Senhor Jesus Cristo não depende mais de sacerdote. Você é o sacerdote da sua casa. Você tem acesso direto ao Pai. Então recebe esta palavra. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo uma semana abençoada, cheia da proteção de Deus. Eu profetizo uma semana sobre a tua vida, sobre a tua casa, o teu trabalho, as tuas finanças. Que quando você entrar neste carro, para sair da tua casa até o teu trabalho ou até os teus compromissos, o Senhor Jesus vai estar com você, protegendo você, a sua casa, a sua família, de todo o levante, de toda seta, de tanta lança inflamada do diabo, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu repito, toda a proteção sobre você. Agora eu desejo que você fique em paz, que você tenha uma noite abençoada de sono e em nome do Senhor Jesus, Deus te abençoe e te proteja e te prospere. Amém?
Fica em paz.